Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meus irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa Lectio Divina, aqui nos canais da RCCBH. Já quero te acolher com muito carinho nessa manhã de quarta-feira, dia 12 de janeiro, né? Nós estamos aí no tempo comum e já quero te acolher já nesse nosso momento com a Palavra de Deus, essa nossa leitura orante com a Palavra, que o Espírito Santo ele possa nos ajudar, que o Espírito Santo possa nos guiar e nos acolher no entendimento daquilo que o Senhor tem reservado para nós no dia de hoje. Portanto, peçamos o auxílio do nosso amigo, do nosso advogado, do Paráclito Consolador. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Então, nesse primeiro momento da nossa Lectio Divina, que você possa pegar a sua palavra no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 29 ao 39. Nós iremos fazer a nossa leitura da palavra, né? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e, sem tardar, falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se ele, tomou-a pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou e ela pôs-se a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar porque o conheciam. De manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto e ali se pôs em oração. Simão e os seus companheiros saíram a procurá-lo. Encontraram-no e disseram-lhe: todos te procuram. E ele lhes respondeu: vamos às aldeias vizinhas para que eu pregue também lá, pois para isso é que vim. Ele retirou-se dali pregando em todas as sinagogas e por toda a Galiléia, e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interessante a leitura de hoje para nós, né? Essa leitura que a Santa Igreja reserva para nós, porque aqui a gente vê Jesus, né, em Cafarnaum. A leitura a partir dos primeiros versículos, né, fala que assim que eles saíram, né, das sinagogas, da pregação na sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. E lá eles encontram a sogra de Simão com febre, né? E ela estava até de cama, porque a febre ela tem esse derrubar, né? É algo muito, muito ruim. E aqui Jesus ele já opera um milagre, né? Uma cura na vida da sogra de Pedro. Porque sabendo disso, né, sem tardar, eles falaram a respeito dela com Jesus, da sogra de Pedro. E ele se aproximou dela, né? Tomou-a pela mão e a levantou. E nesse gesto bonito da sogra de Pedro, que imediatamente quando a febre a deixou, ela pôs-se a servi-los, né? Que grande exemplo essa mulher tem para nos dar no dia de hoje. E não só ela, mas os versículos seguintes diz que à tarde, depois do pôr do sol, né, levaram até Jesus enfermos, possessos de demônio, né? Pessoas que precisavam desse encontro com Jesus, dessa cura, dessa libertação, desses oprimidos. E ali Jesus ele expulsava muitos demônios e realizava muitas curas. Mas não permitia que os demônios falassem, porque os demônios conheciam Jesus, né?
sabiam que ali estava o Deus encarnado. E por fim, nessa terceira parte, né, fala que Jesus, né, ele se levantou muito antes do sol nascer e colocou-se a rezar, a orar no deserto. E ali os discípulos, os apóstolos, né, saíram para procurá-lo, porque haviam pessoas que ali, né, os discípulos dizem no versículo 37, todos te procuram, né? E Jesus ele responde, olha, vamos para a cidade vizinha, vamos para a próxima cidade, porque ainda é preciso anunciar lá, é preciso pregar a palavra lá, porque é para isso que ele veio. Então, que missão, né, de Jesus. O versículo 39 fala que ele se retirou dali para pregar ainda nas sinagogas da Galileia e expulsar muitos demônios. Quero meditar nesse dia com você, né, nessas partes desse evangelho do dia de hoje. Primeiramente com a sogra de Pedro, né? Que lindo quando Jesus não diz qual que é o nome da sogra de Pedro na palavra, né? Fala que essa mulher ela estava cometida por uma febre e como é ruim, como eu já disse, como é ruim quando estamos com febre, né? Com aquela sensação febril. Nós não temos disposição para fazer nada. E aquela mulher ela estava até acamada, então, nossa, que nível dessa doença que tinha acometido ela. Mas é interessante que quando Jesus chega, né, a toma pela mão, a coloca de pé, nesse gesto de prontidão, né, essa mulher ela se coloca de pé, ela permanece de pé e se coloca a servi-lo, né? E que exemplo para mim no dia de hoje essa mulher ela deixa. Que ao ser curado por Jesus das minhas mazelas, das minhas doenças físicas, psicológicas, espirituais, enfim, eu preciso me colocar de pé e servir, né? Servir a meus irmãos, servir meus familiares, meus amigos, servir da melhor forma com aquilo que eu tenho de melhor, com os meus dons, né? É interessante observar essa mulher, que há segundos antes, né, estava de cama, sofrendo, acometida por uma febre, mas quando Jesus entra, quando Jesus a toca, ela é inteiramente transformada. E ela não fica, né, no abatimento, ela não fica ali deitada, ela se coloca de pé. Então ela tem muito a me ensinar no dia de hoje. E essa missão de Jesus. Jesus, né, nessas pregações em Cafarnaum, nessa jornada, ele tem muito a ensinar essa missão que ele nos convida. Jesus ele nos convida assim, a pregar, a curar no nome dele, a expulsar demônios no nome dele, assim como ele fez aqui, né? Mas também é interessante porque Jesus, né, sendo Deus Filho, Deus encarnado, ele se retira para a oração. Então, muito importante para nós esse retirar e colocar-se em oração, esse movimento, né? Essa conversa, esse momento de intimidade com o Pai. Porque nós, enquanto missionários, enquanto filhos, enquanto servos de Deus, nós precisamos da oração, que é o sustento da nossa alma. Que é aquilo que alimenta o nosso coração. É o nosso momento de intimidade com Deus. É o nosso momento de intimidade, né? Então, se Jesus, sendo Deus Filho encarnado, orava, né, a Deus Pai, nós também precisamos nos retirar, né? Nós precisamos silenciar o nosso coração, silenciar a nossa mente. Como nessa lectio divina, né? Como nas nossas lectios divinas, nós nos colocarmos diante da presença de Deus Pai, falar e escutar, né, dele, a vontade dele. Porque aqui, né, Jesus, depois de orar, apesar de ainda muitas pessoas o procurarem, né, para ser curado, para ser liberto, Jesus ele diz, olha, nós não podemos parar, nós precisamos continuar anunciando, indo aí pelas sinagogas da Galileia, anunciando a vinda, né, anunciando o reino de Deus, expulsando demônios, enfim. Então Jesus, nesse evangelho de hoje, né, nessa jornada em Cafarnaum, me ensina o cerne, né, me ensina a essência do ser missionário. E a sogra de Pedro muito me ensina que ao ser curado, eu preciso me colocar de pé e servir. Portanto, nessa manhã, Senhor,
Quero me colocar em Tua presença, junto dos meus irmãos que me acompanham nessa Lectio Divina. Assim como Jesus se retirou do deserto para conversar contigo, para esse momento de intimidade, de direcionamento, quero me colocar em Tua presença. Primeiro, Senhor, pedindo essa graça da cura, da libertação na minha vida, na minha história, das febres que têm me assolado as áreas da minha vida. Porque assim eu acredito que, como a sogra de Pedro, ao me tocar, ao se aproximar e me colocar de pé, eu serei verdadeiramente curado. E nesse dia, nessa quarta-feira, nessa manhã, eu me coloco de pé diante da Tua presença para ser curado e para ser transformado. Por isso, Senhor, toca o meu coração, toca a minha vida, toca a minha história, a minha humanidade nesse dia, porque eu confio que o Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje e o Senhor continuará sendo o mesmo amanhã. E que nesse movimento, Senhor Jesus, em que o Senhor me toque e me coloca de pé, que eu aprenda contigo, Jesus, a ser um missionário, a ser esse que leva a palavra, a ser esse que em Teu nome cura, liberta, Senhor. Me ensina, Jesus, a ser fiel cada vez mais. Me ensina a anunciar a Tua mensagem, a Tua palavra e, se for preciso, Senhor, utilizar palavras. Mas que minha vida seja um verdadeiro testemunho, um verdadeiro evangelho vivo, Senhor, daquilo que o Senhor já fez e que o Senhor irá fazer na minha vida. Por isso, nessa manhã, Senhor, através dessa palavra, que eu seja totalmente transformado, que eu seja liberto, que eu seja renovado, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu te dou livre acesso à minha vida, à minha história, sela no meu coração aquilo que precisa ser selado, me direciona, infunde em mim dons e carismas, Espírito Santo. Porque diante da presença de Jesus, diante da presença de toda a corte celeste e da Virgem Maria nessa manhã, eu quero ser transformado pelo poder da Tua santa palavra. Por isso fica comigo, permanece comigo durante esse dia e que eu vivencie essa palavra, Senhor. Que o Senhor seja luz nos meus caminhos. Que nesse momento de contemplação, da nossa comunhão espiritual com o Senhor, nós também possamos louvar e agradecer a Deus por todas as vezes que Ele nos curou, que Ele nos libertou, que Ele nos colocou de pé, né? Como a sogra de Pedro. E que nesse movimento, né, de contemplação, que nós possamos, nesse gesto concreto, como a sogra de Pedro, pôs-se a servir os irmãos, a servir os amigos, a servir aqueles que necessitam. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, louvado seja Deus pela sua vida. Obrigado pela companhia nesse dia, nessa quarta-feira. Quero te convidar você a deixar seu like nesse vídeo, a compartilhar nas suas redes sociais, aí no Facebook, compartilhar lá nos grupos do WhatsApp, com seu grupo de oração, com seus familiares. Deixar seu comentário aí se você quiser, se você puder. E nos acompanhe novamente amanhã. Nós estamos aqui às 6 horas da manhã para a nossa Lectio Divina. Que Deus muito te abençoe. Nós estamos reunidos e continuaremos sempre unidos na graça de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria.